Olá, tudo bem? Hoje a Câmara dos Deputados começa a discutir a reforma do Código Florestal. Trata-se de uma lei de 1934 e agora a discussão se centra em torno do relatório do deputado do PCdoB de São Paulo, Aldo Rebelo. Há dois pontos polêmicos, ou pelo menos dois pontos polêmicos nessa discussão. Por que os proprietários de terra com área de até 4 módulos fiscais não precisarão recuperar a área nativa que tiverem derrubado até julho de 2008? O segundo ponto, também polêmico: quantos metros de vegetação devem ser preservados nas margens dos rios? 30 metros ou 15 metros? Eu vou conversar com o deputado Aldo Rebelo, que está em Brasília, e também depois eu vou conversar com o cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio, Dennis Hearn. Ele é responsável por um projeto pioneiro. Ele levou o ensino de inglês a uma favela pacificada do Rio, ao do Morro do Cantagalo. Mas antes vamos falar da reforma do Código Florestal. Eu converso com o relator, Aldo Rebelo. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir, evidentemente, é essa questão sobre os proprietários de área com terra até 4 módulos que não precisarão recuperar a área nativa que tiverem derrubado até julho de 2008. O senhor sabe melhor do que ninguém que esse ponto se tornou um ponto extremamente polêmico. O acusaram de dar perdão a desmatadores. E eu gostaria de saber o que ficou efetivamente no seu relatório e por quê. A primeira coisa, Paulo Henrique, é que não há em nenhum país do mundo esse instituto da reserva legal. A reserva legal existe unicamente no direito brasileiro e nós aqui adotamos e vamos manter na lei que um produtor de soja na Amazônia usará apenas 20% da sua propriedade, enquanto o produtor de soja nos Estados Unidos usará 100% da sua propriedade. Mas, em razão das exigências ambientais, esse princípio será mantido. A propriedade respeitará 20% de reserva legal na Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia, que é praticamente 60% do território do Brasil. Em função dessa situação, eu achei, ouvindo todos os produtores e visitando todos os estados, que aqueles proprietários que pela lei são considerados os pequenos proprietários, detentores de até 4 módulos fiscais, que esses declarem como reserva legal aquela que existe ou que existia até julho de 2008 e não seja obrigado a recompor, a arrancar feijão, capim ou milho ou café para plantar mata, porque nós temos muita mata para preservar e não precisamos impor a esse pequeno produtor, que já vai ter que proteger o rio, o morro e a encosta, mas a recomposição de uma floresta original que ele não tem e que pode comprometer a sobrevivência dele. Agora, deputado, quando o senhor fala de 4 módulos fiscais, dependendo da área, nós podemos chegar a áreas razoavelmente grandes, como 400 hectares, não é isso? Não seria uma área suficientemente grande para que a responsabilidade de replantar pelo menos uma parte da área nativa pudesse recair sobre esse proprietário? Esse proprietário de um pouco mais de 300 hectares é o proprietário da Amazônia, porque o módulo fiscal varia de município para município. Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele fica em torno de 70, 80 hectares, 90. No Centro-Oeste ele chega a 200 hectares e na Amazônia ele chega a 400 hectares. O problema é que se você impuser a um pequeno proprietário de 400 hectares na Amazônia recompor 80% de reserva legal na sua propriedade, ele, para ser um minifundiário, tem que começar sendo um latifundiário. Se ele tiver 400 hectares e ceder 80% da sua área, numa região onde não há mercado, onde não há logística, onde os preços e a renda da terra é muito baixa, você praticamente inviabiliza esse pequeno produtor. Quando o senhor conseguir aprovar, se o senhor conseguir aprovar essa providência com relação aos 4 módulos fiscais, o senhor estará atingindo quanto por cento dos proprietários rurais do Brasil?
de 5.200.000 proprietários, aproximadamente 4.300.000 são pequenos proprietários. Eles são a imensa maioria em número, mas uma imensa minoria em área. Para você ter uma ideia, no Nordeste, os proprietários de até 5 hectares somam mais de 50% do número de proprietários, mais da metade do número de proprietários, e apenas 2,9% da área nas propriedades. Ou seja, é um número grande de propriedades, mas um número pequeno de produção agrícola. Não. Aí é outro paradoxo. Eles produzem em uma área pequena, mas representam mais do dobro proporcionalmente da produção agrícola. Por quê? Porque é uma produção intensiva, de uso muito intensivo do solo, da área da propriedade. Então, apesar de ocupar uma área menor, eles produzem em grande escala. Em algumas culturas, tipo feijão, por exemplo, mandioca, esses pequenos proprietários chegam a mais da metade da produção. Então, quer dizer que essa providência que o senhor adota no seu relatório é uma providência, se eu entendo bem a sua estratégia, para proteger o pequeno proprietário rural brasileiro que produz para si e para sua família. Produz para si, para sua família e para alimentar também a população, porque esse proprietário não poderá se beneficiar dos mecanismos de compensação de reserva legal que estão ao alcance dos grandes. Por exemplo, um grande proprietário em São Paulo, por essa lei, poderá compensar a reserva legal que não tem na sua propriedade até fora do estado de São Paulo. Mas o pequeno proprietário, ele não tem escala, não tem recurso para fazer servidão, para ir comprar uma área de reserva legal no mesmo bioma fora do estado, porque ele não tem escala para isso. Portanto, é preciso cuidar da sobrevivência dele, porque já está difícil pela renda que ele obtém. Esse proprietário tem uma renda média de 1 a 2 salários mínimos por mês. Essa é a renda líquida dele. É a renda líquida? Exatamente. Por mês. Tá. Então, no Nordeste... Pois não, desculpe. No Nordeste, nem chega a um salário mínimo a renda de metade dos proprietários agrícolas do Nordeste. Não alcança um salário mínimo mensal. Quer dizer que, então, que a reação dos assim chamados verdes a essa sua providência, esse item do seu relatório, é uma irrealidade do ponto de vista da economia e até do ponto de vista de uma política social? Eu creio que é um desconhecimento da realidade do campo, principalmente desse pequeno produtor. Ele é invisível, ele não está na internet, ele não tem computador, ele não está na rede social, ele não forma as suas opiniões porque elas não são divulgadas. Ele é estranho ao mundo urbano, é o agricultor que mora na roça, ele não é a classe média rural que tem casa na cidade e casa no campo, ali está o aluguel, a água, então a vida dele está ali. E se você der um empurrãozinho, ele sai de lá porque já está sobrevivendo com dificuldade. Vamos tocar agora no outro ponto, que é o que diz respeito à questão dos rios. A preservação é das margens do rio. Nas margens de rios pequenos, a regra é proteger 30 metros de vegetação e, aparentemente, houve uma mudança para proteger 15 metros de vegetação. Essa mudança efetivamente faz parte do seu relatório final e, se é, por que o senhor fez isso? Faz parte, por quê? Porque a metragem atual da área de proteção do rio, que é a chamada mata ciliar ou vegetação ciliar, é a da margem do rio, o Código de 65 estabelecia uma metragem que começava em 5 metros para rios de até 10 metros e avançava até 100 metros para os cursos d'água de maior largura. Nos anos 80, essa alteração foi realizada e o que era 5 metros passou para 30 e o que eram 100 passaram para 500. Essa legislação também não existe em quase nenhum país do mundo. Os Estados Unidos não adotam metragem alguma, nem a Europa. Quem adota, por exemplo, como a Austrália, adota uma metragem muito modesta que começa em 5 metros e termina em 20, ou seja, a maior metragem da Europa, da Austrália,
é menor do que a menor nossa, que é 30 metros. Pois bem, aí eu disse, para as pequenas propriedades, exigir 30 metros de cada lado em um córrego é praticamente você transformar toda a propriedade em uma área de preservação permanente. Cansei de ver isso do Rio Grande do Sul a Roraima, ao Nordeste, a São Paulo, pequenas propriedades que terão confiscadas áreas de até 70%, 80% do total. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, para as pequenas propriedades, onde houver córregos, riachos, você estabelece uma metragem de 15 metros para córregos de até 5 metros de largura. Mas o movimento ambientalista não aceitou, o governo também contestou, e eu disse, então, vamos fazer um outro acordo. Mantém os 30 metros, mas para aquele que não tem mais os 30 metros, que só tem 5 ou 10, você só obriga a recompor até 15 metros. Por quê? Porque numa propriedade de 5 hectares, 100 metros de fundo por 500 de frente, se passa um riacho no meio da propriedade e você tira 30 metros de cada lado, você levou embora 60% da propriedade. E hoje ainda, no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraná, onde tem rios com muita largura, como o Iguaçu, o Tibagi, o Ivaí, você vai ter APP de 500 metros numa propriedade, você vai extinguir a propriedade. Claro. Se ela for banhada por um rio que exija uma proteção de 500 metros, simplesmente a propriedade toda vai ser transformada em APP. Essa é a situação que existe no país. Agora, deputado, o senhor deu o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Brasil hoje, o produtor de soja, digamos, no norte de Mato Grosso, ele só vai plantar em 20% da área, e nos Estados Unidos o proprietário e o plantador de soja pode plantar onde bem entender. Na Austrália, a proteção é da margem do rio, é completamente diferente, muito menor do que a do Brasil. Eu lhe pergunto, por que o Brasil ficou agora com essa febre? Com essa febre, aparentemente trata-se de uma febre? Não é propriamente uma febre. Eu gostaria até que fosse, mas é algo mais grave. O que está em jogo, na verdade, Paulo, não é a largura da APP ou a porcentagem de reserva legal, que esse debate não existe em nenhum lugar do mundo, não existe na agenda do parlamento de nenhum país europeu, nem americano, nem na imprensa desses países, se sabe sequer o que significa o verbete, APP ou reserva legal. Eu creio que o que está em jogo é se nós vamos dispor da nossa base física, do nosso território, do nosso solo, do nosso subsolo, dos nossos recursos hídricos, para ampliar o nosso desenvolvimento, para elevar o padrão de vida material e espiritual do nosso povo, ou se vamos imobilizar esses recursos em função de interesses que são dos nossos concorrentes agrícolas, porque, por exemplo, na Holanda, onde fica a sede do Greenpeace, não há reivindicação de nenhum por cento de reserva legal. Não há meio metro de APP, nem meio metro de APP o Greenpeace exige na Holanda. E aqui nós temos que dar 500 metros de um rio que neutraliza uma boa parte das propriedades que margeiam os rios ou que são margeadas pelos rios mais importantes do país. O senhor diria então, se eu entendo o seu raciocínio, que isso tudo deriva de uma tentativa de fazer com que o Brasil tenha um espaço físico de produção agrícola e mineral menor do que efetivamente Deus lhe concedeu? Mas é verdade, porque nós já perdemos entre 95 e 2006, segundo o censo agropecuário, nós já reduzimos em 23 milhões de hectares a nossa área para a agricultura e a pecuária. Para você ter uma ideia, no nosso estado de São Paulo, se nós aplicarmos a lei de hoje, nós teríamos que confiscar da produção 3 milhões e 600 mil hectares. 20% de toda a área agrícola de São Paulo teria que se transformar novamente em mata para atender a legislação que está em curso. Nós teríamos que bloquear, que imobilizar toda a fronteira agrícola do país, onde se produz soja com uma aplicação de insumos muito menor do que a que se exige nos Estados Unidos, uma produtividade mais elevada. Quem examinar as atas da Organização Mundial do Comércio, como eu vejo na Comissão de Relações Exteriores, porque eu não sou da Comissão da Agricultura, eu não sou da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu me interessei por esse assunto porque acompanho as reuniões da OMC e vi que a questão ambiental é usada como barreira não tarifária
contra a agricultura do Brasil. Eu achei muito estranho e fui ver como era que essa coisa funcionava de perto. Como é que se comportou diante do seu relatório o governo da presidenta Dilma Rousseff? Eu creio que o relatório foi o acordo feito com o governo, é parcial. Parcial não. A divergência é que é parcial. Nós fechamos um relatório com o governo e deixamos de fora alguns detalhes e uma coisa importante que é exatamente a não obrigação de recomposição da reserva legal para as propriedades pequenas de até 4 módulos. Tirando essa divergência, o relatório está razoavelmente acordado com o governo. O governo quer aumentar a reserva para propriedades menores? Não, hoje a reserva é obrigatória para todas as propriedades. Mas eu quero isentar de recomposição as pequenas. As pequenas, isso. O governo não aceita a recomposição, mas aceita uma outra coisa, que para os grandes resolve, e médios, que é somar a reserva legal com a APP. A compensação fora da propriedade. Isso tudo para os médios e os grandes resolve. Os pequenos não têm condições de resolver dessa forma. E por que o governo Dilma é contra os pequenos proprietários rurais? Eu acho que não é contra os pequenos proprietários rurais. É que há talvez um desconhecimento e uma ideia de que essa solução de somar a reserva legal com a APP pode resolver para os pequenos. Mas talvez eles não tenham consultado como eu consultei, porque isso é uma estatística perdida no Censo Agropecuário de 2006, Paulo Henrique. Eu fui atrás e vi que as pequenas propriedades do Nordeste somam até 5 hectares e são mais da metade das propriedades. Talvez o governo não conheça esses detalhes e não faça ideia exata do risco que é a sobrevivência desses pequenos proprietários em todo o Brasil. Mas o senhor, como deputado da base do governo, relator de uma questão tão transcendental, tão importante, não teve oportunidade de fazer essa ponderação ao ministro Palocci, ao ministro da Agricultura, à presidenta? Fiz várias ponderações, não à presidente Dilma, porque não estive com ela tratando desse assunto, mas fiz ao ministro Palocci, à ministra Isabela, ao ministro Rossi, mostrei, mas ainda não foi possível. Apresentaram, inclusive, a possibilidade, o ministro Palocci, de que houvesse uma compensação financeira, um pagamento por serviços ambientais a esses pequenos proprietários, mas desde que eles desocupem a área onde estão plantando feijão, criando uma cabra, plantando melancia ou macaxeira. Eu acho que essa solução pode até ser discutida, mas retirar simplesmente a base física, a área onde essas pessoas trabalham, eu não acho que seja uma coisa nem ambientalmente uma solução adequada. Isso é ambientalmente iníquo e é socialmente uma calamidade. Última pergunta, deputado. Qual é a possibilidade que o senhor vê do seu relatório ser aprovado no Congresso? Eu vejo quase que 100% de possibilidade. Eu acabei de fazer uma reunião há pouco com os líderes da base do governo, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PMDB, todos os partidos, inclusive o próprio líder do PT, que tinha mais um pouco de cuidado, também agora diz que acha importante que se aprove no acordo final entre as ressalvas do governo e aquilo que eu pus no meu relatório. O líder do PT que o senhor se refere é o Paulo Teixeira? É o deputado Paulo Teixeira, que esperava mais uma manifestação do governo, mas que agora acha, embora não concorde com tudo, mas acha que o relatório precisa ser votado. Deputado Aldo Rebelo, foi um grande prazer, muito obrigado por seus esclarecimentos.